Alguma vez você se sentiu tão cansado ou desprotegido que pensou que não poderia dar mais um passo? É nesses momentos, justamente quando a incerteza e o medo batem mais forte, que você precisa se lembrar de uma verdade maravilhosa. Você não está sozinho. O Espírito Santo está pronto para cuidar de você e defendê-lo a cada passo, não importando o quão grandes pareçam os desafios ou incerto seja o futuro. Em esta mensagem, você vai descobrir como a fé e a presença de Deus podem se transformar no seu melhor refúgio, protegendo-o de perigos físicos, emocionais e espirituais. Você verá como o amor divino, manifestado através dos ensinamentos da Bíblia, é um escudo inabalável que jamais falha. Prepare-se para refletir e abrir seu coração para uma nova perspectiva. A certeza de que existe um poder maior que seus medos, um amor mais forte que suas dúvidas e uma presença que não conhece fronteiras. Antes de seguir, convido você a fazer esta declaração em voz alta, como um compromisso pessoal. Creio no teu cuidado, Espírito Santo. Com tua proteção, nenhum obstáculo poderá me vencer. Que esta seja sua primeira pedra de fé, um passo rumo à segurança divina que te aguarda em cada página deste roteiro. Número 1. A promessa divina. Não temas, eu estou contigo. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus te diz, não temas, porque eu estou contigo. Quantas vezes o medo tentou paralisar você? Quantas vezes a ansiedade sussurrou em sua mente, fazendo você acreditar que está sozinho nesta batalha? Mas a verdade é outra. Deus está contigo. Não de maneira simbólica, não de forma abstrata, mas real, tangível, presente. Quando Deus nos diz, não temas, não é porque a vida será fácil ou porque nunca enfrentaremos dificuldades. Ao contrário, Ele sabe que virão momentos de prova, de incerteza, de dor. Mas também sabe que a sua presença é suficiente para nos sustentar. O seu amor é mais forte que qualquer adversidade e o seu poder é maior que qualquer obstáculo. Talvez, neste momento, você sinta que o fardo é pesado demais. Talvez você tenha estado lutando com um problema que parece não ter solução. Mas Deus te diz, não te angusties, porque eu sou o teu Deus. Você não é órfão, não está à deriva. Você tem um Pai que é todo-poderoso, um Deus que está atento a cada detalhe da sua vida. A angústia é o resultado de pensar que estamos sozinhos, que não há saída, que o problema é maior que nossa capacidade. Mas Deus nos lembra que Ele é o nosso Deus. Não um Deus distante, não um ser indiferente, mas um Deus pessoal, próximo, comprometido com a nossa vida. Quando reconhecemos isso, a angústia perde poder, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que nunca nos abandona. Deus não só promete estar conosco, mas também nos assegura algo mais. Eu te fortalecerei. A força não depende de nós. Não precisamos carregar tudo sozinhos, não precisamos ser suficientes com a nossa própria capacidade. Deus é quem nos fortalece. E a sua força não é temporária nem limitada. É uma fortaleza que nos sustenta nos momentos mais sombrios e nos levanta quando sentimos que já não podemos mais. Talvez você tenha se sentido fraco, sem forças para seguir adiante, mas Deus é quem te levanta. O seu poder em você é maior que qualquer fraqueza. Não importa o quão exausto você se sinta, Deus tem uma fortaleza que nunca se esgota. E não só nos fortalece, mas também promete algo mais. Certamente te ajudarei. Ou seja, não há dúvida em sua ajuda. Não é um talvez, não é um se você se portar bem, é uma certeza absoluta. A ajuda de Deus está garantida. Ele não chega tarde, não se esquece, não é indiferente ao que você está passando. Quantas vezes você sentiu que ninguém te entende, que ninguém pode te ajudar? Deus pode. Ele conhece cada detalhe da sua situação, sabe o que você precisa mesmo antes de você pedir.
A sua ajuda não é qualquer ajuda, é a ajuda de um pai que ama profundamente os seus filhos e que tem o poder de transformar qualquer situação. Mas Deus não se detém aí. Não só promete nos ajudar, mas também nos dá uma garantia inabalável. Sim, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Não é apenas uma ajuda momentânea, não é apenas um empurrão para seguir adiante. É um sustento eterno. Deus nos toma pela mão e não nos solta. A sua destra, a sua mão forte e poderosa, nos mantém firmes. Quando a vida nos golpeia, quando as circunstâncias parecem nos derrubar, a sua mão nos sustém. Não caímos no vazio, não estamos sozinhos na batalha. A sua justiça nos envolve, a sua fidelidade nos protege, o seu amor nos levanta. Esta promessa não é apenas para tempos de crise, é para cada dia de nossa vida. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, Deus está lá. A sua presença é constante, o seu amor é imutável, a sua proteção é eterna. A pergunta é: você está confiando nesta promessa? Às vezes, o medo nos faz esquecer o que Deus já nos disse. Focamos no problema em vez de focarmos na solução. Mas hoje Deus te lembra: eu estou contigo. Não importa o que você esteja vivendo, a sua presença é suficiente para te dar paz. Então, tome esta promessa e faça-a sua. Não temas, não deixe que a angústia controle a sua vida. Deus é o teu Deus. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Nada poderá te separar do seu amor. Hoje, decida confiar nesta verdade. Agarre-se à sua palavra, acredite na sua promessa e caminhe com a certeza de que você nunca estará sozinho. Deus está contigo, agora e sempre. Número 2. O Espírito Santo como guardião vigilante. Habitar sob a sombra do Onipotente não é uma ideia simbólica nem um conceito abstrato. É uma realidade espiritual que transforma nossa maneira de viver. A Bíblia nos diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em quem confio. Estas palavras não são apenas poesia, mas um convite para experimentar a proteção e a presença de Deus de maneira tangível, real e constante. Quando Deus nos fala de habitar em seu esconderijo, não se refere a uma visita ocasional, nem a uma busca momentânea em tempos de crise. Habitar significa permanecer, estabelecer-se, fazer da sua presença o nosso lar. É uma relação diária, uma conexão profunda com o Espírito Santo que nos guia, nos cuida e nos protege. O problema é que muitas vezes nos afastamos dessa sombra, confiando mais em nossa própria capacidade do que no amparo divino. Vivemos em um mundo onde a incerteza e o medo estão à espreita. Problemas econômicos, insegurança, crises emocionais, doenças, desafios familiares. Às vezes, sentimos que estamos expostos, vulneráveis, indefesos. Mas Deus nos oferece uma alternativa: sua sombra, seu esconderijo, seu refúgio. Isso não significa que não enfrentaremos problemas, mas que nunca os enfrentaremos sozinhos. O Espírito Santo é nosso guardião vigilante, aquele que está atento a cada passo que damos, assegurando que, mesmo em meio às tempestades, sua proteção nos envolva. Pense na sombra de uma árvore grande e frondosa em meio ao deserto. O sol pode estar em seu ponto mais alto, o calor pode ser abrasador, mas se você se posicionar debaixo daquela sombra, encontrará frescor, alívio e descanso. Assim é a proteção de Deus. Não muda imediatamente as circunstâncias externas, mas nos oferece um refúgio onde podemos estar seguros, fortalecidos e em paz. Mas há algo fundamental. Para estar sob a sombra do Onipotente, devemos escolher habitar ali. Não é algo automático. Não se trata apenas de saber que Deus é nosso protetor, mas de buscá-lo, de caminhar com Ele, de entregar nossa vida à sua direção. Muitas vezes nos perguntamos por que sentimos que Deus está distante, mas a realidade é que Ele nunca se afastou.
somos nós que nos afastamos do seu esconderijo. A promessa de proteção divina está diretamente relacionada à confiança. O Salmo 91 diz: direi do Senhor, meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em quem confio. É uma declaração de fé, um compromisso pessoal de confiar em Deus acima de qualquer circunstância. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas estar convencido de que o seu amor e cuidado são inabaláveis. Quando enfrentamos momentos de dificuldade, a confiança em Deus é posta à prova. Às vezes, nossa tendência é querer resolver tudo por conta própria, buscar saídas rápidas, apoiar-nos em nossas próprias forças. Mas a verdadeira proteção vem quando decidimos abrir mão do controle e entregá-lo a Ele. Quando, ao invés de correr desesperadamente, decidimos correr para a sua presença. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nessa proteção. Ele não é apenas um consolador, mas também nosso guardião e guia. Ele nos adverte, nos concede discernimento, nos mostra caminhos seguros. Há momentos na vida em que sentimos uma impressão em nosso espírito, uma voz interna que nos diz: não vá por aí, afaste-se disso, espere um pouco mais. Essa é a voz do Espírito Santo cuidando de nós. Sua proteção nem sempre é visível, mas é sempre eficaz. Pense em quantas vezes Deus nos livrou de perigos sem que sequer percebêssemos. Talvez um atraso inesperado tenha evitado que estivéssemos no lugar errado, na hora errada. Talvez uma porta que se fechou tenha sido uma forma de evitar um caminho que nos faria mal. O Espírito Santo nos protege de maneiras que muitas vezes nem imaginamos. Habitar sob a sombra do Onipotente também nos concede uma paz sobrenatural. Em Filipenses 4:7, a Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não é uma paz circunstancial, mas uma paz que permanece mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. É a segurança de que Deus está no controle, de que nada escapa à sua soberania, de que a sua proteção é inabalável. Essa sombra protetora não é apenas para os momentos de perigo. É para cada dia, em cada decisão, em cada passo que damos. É viver com a certeza de que Deus vai à nossa frente, que o seu Espírito nos guia e que o seu amor nos envolve. A pergunta é: você está habitando sob essa sombra ou corre apenas para buscá-la quando a tempestade se intensifica? Deus quer que você viva em sua presença constantemente, que o seu esconderijo seja o seu lugar seguro, que o seu Espírito Santo seja o seu guia em todos os momentos. Hoje tome a decisão de se aproximar mais de Deus, de fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo, de fazer da sua presença o seu lar. Não importa o que você esteja enfrentando, se você está sob a sombra do Onipotente, está no lugar mais seguro que pode estar. Confie, habite, permaneça. Deus é o seu refúgio, sua fortaleza e seu guardião vigilante. Número 3. Proteção em tempos de adversidade emocional. Há momentos na vida em que as tempestades emocionais parecem nos sobrecarregar. Ansiedade, medo, tristeza, incerteza. Sentimos que a mente não para e que o coração se enche de fardos impossíveis de suportar. O mundo nos diz para buscar paz no sucesso, na estabilidade financeira, no controle das nossas circunstâncias, mas a verdade é que essa paz é frágil, passageira e depende de fatores que nem sempre podemos manejar. No entanto, em meio a tudo, há uma promessa inabalável. Filipenses nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é como a que o mundo oferece. Não se baseia na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, tem o poder de trazer calma, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não é necessário entender como funciona ou por que acontece.
Tudo o que precisamos é confiar que a paz de Deus é real, é acessível e é capaz de nos sustentar quando tudo parece desabar. Muitas vezes tentamos encontrar soluções rápidas. Buscamos distrações, tentamos preencher o vazio com coisas temporárias, mas o único que realmente pode nos proteger em tempos de adversidade emocional é a presença de Deus. Ele nos convida a descansar em sua paz, a soltar nossos fardos e a permitir que seu Espírito Santo faça em nós o que não podemos alcançar com as nossas próprias forças. A paz de Deus é diferente da que o mundo oferece porque não depende das nossas circunstâncias. Pode estar presente em meio à crise, em meio à dor, em meio à incerteza. Jesus mesmo disse em João 14, 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A sua paz é um refúgio, é um escudo protetor para o coração e a mente. Mas como experimentamos essa paz na nossa vida diária? Filipenses nos dá a chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A oração é o meio pelo qual recebemos a paz divina. Quando levamos nossos fardos a Deus, quando os colocamos em suas mãos com confiança, o Espírito Santo nos enche com uma paz que o mundo não pode compreender. A oração não é apenas uma rotina religiosa, é um diálogo íntimo com Deus. É o momento em que entregamos nossas preocupações e permitimos que o seu Espírito renove nossa perspectiva. Não se trata de evitar os problemas, mas de enfrentá-los com uma confiança absoluta de que Deus tem o controle. Além da oração, há práticas que nos ajudam a manter a paz divina em nossa vida. A meditação na palavra é uma delas. A Bíblia está repleta de promessas que nos lembram que Deus está conosco, que o seu amor é inabalável e que não estamos sozinhos em nossas lutas. Quando nossa mente se enche de pensamentos de angústia, precisamos substituí-los pela verdade de Deus. Outra prática importante é nos cercar de pessoas que fortaleçam nossa fé. A comunidade cristã é um presente de Deus para momentos de crise emocional. Às vezes, precisamos do apoio de irmãos e irmãs na fé, pessoas que nos ajudem a lembrar as promessas de Deus quando nossa mente está nublada pela preocupação. E aqui está algo fundamental. A paz de Deus não é um sentimento passageiro, é uma decisão. É escolher confiar, escolher descansar em suas promessas, escolher entregar nossos fardos, em vez de tentar resolver tudo por conta própria. É um exercício constante de fé e entrega. Talvez, neste momento, você sinta que a paz é inalcançável. Talvez existam pensamentos que o atormentem, medos que pareçam grandes demais. Mas hoje Deus te diz, não se turbe o teu coração, nem tenhas medo. O seu Espírito Santo está aqui para te proteger, para cobrir o teu coração com a sua paz, para te assegurar que você não está sozinho nesta batalha. Quando o medo bater à sua porta, responda com confiança em Deus. Quando a ansiedade tentar tomar conta da sua mente, preencha seu interior com a palavra. Quando sentir que não pode mais, ore, clame, busque a Deus com todo o seu ser, porque a sua paz é real. A sua proteção é eterna e o seu amor é suficiente para te sustentar em qualquer tempestade. Número 4. O escudo contra os ataques espirituais. O inimigo ataca de muitas maneiras, às vezes com dúvidas que nos sussurram ao ouvido, outras com medo que paralisa nossos passos, em alguns casos com tentações que tentam nos afastar do propósito de Deus. Mas há algo que o inimigo não pode atravessar, algo que detém seus ataques e nos mantém firmes. O escudo da fé. Efésios 6,16 diz, sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de fogo do maligno. Não alguns dardos, não a maioria, todos. Cada ataque, cada mentira, cada tentativa do inimigo de nos derrubar pode ser bloqueada quando levantamos o escudo da fé.
Mas o que significa isso na vida diária? Às vezes pensamos na fé apenas como acreditar em Deus, mas a fé é mais que uma crença passiva, é uma arma ativa. É a confiança inabalável de que Deus é quem diz ser, de que suas promessas são verdadeiras, de que seu poder é maior que qualquer adversidade. O inimigo lançará dúvidas. Deus não te escuta. Você não é suficiente. Não há saída para você. Mas quando sua fé está elevada, essas mentiras não encontram onde pousar. A fé responde: Deus está comigo. Sou seu filho, sua filha. Nada é impossível para ele. E aqui é onde o Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Porque não podemos manter o escudo da fé por nossa própria força. Há momentos em que sentimos que não temos fé suficiente, que o peso das dificuldades é grande demais. Mas o Espírito Santo é quem nos fortalece, quem nos lembra das promessas de Deus quando nossa mente se enche de medo. Pense nos dardos de fogo que o inimigo lança contra você. São pensamentos de angústia, ataques de insegurança, tempos de ressecamento espiritual, circunstâncias que parecem não ter solução. Cada um desses dardos pode ser apagado com a fé, mas um escudo só protege se o levantarmos. No campo de batalha, um soldado que deixa seu escudo no chão é um soldado vulnerável. Não basta saber que Deus está conosco, devemos agir com fé, e a fé se alimenta. Como? Através da palavra de Deus. Romanos 17 diz: assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que lemos as Escrituras, cada vez que meditamos nelas, nossa fé se fortalece, através da oração. A fé cresce quando falamos com Deus, quando apresentamos nossas lutas diante dele e permitimos que o Espírito Santo nos encha com sua paz. Através da comunidade. A fé é pessoal, mas não solitária. Estar cercado de outros crentes nos ajuda a permanecer firmes, nos encoraja em momentos de fraqueza e nos lembra que não estamos sozinhos na batalha. O escudo da fé não só protege, como também nos dá segurança para avançar. Permite-nos caminhar com coragem, sabendo que, não importa o que o inimigo tente, Deus já nos concedeu a vitória. Vejamos exemplos bíblicos. Davi enfrentou Golias não com uma espada, mas com fé. Sua confiança em Deus foi seu escudo. Daniel foi lançado no covil dos leões, mas sua fé o protegeu. Não permitiu que o medo lhe tirasse a confiança em Deus. O que aconteceria se hoje você pegasse o escudo da fé e decidisse confiar completamente em Deus? Se, em vez de se deixar consumir pela preocupação, você declarasse que Deus tem o controle? Se, em vez de ouvir as mentiras do inimigo, você escolhesse acreditar nas promessas de Deus? Hoje é o dia de levantar seu escudo, de fortalecer sua fé, de lembrar que o inimigo não tem poder sobre um coração que confia plenamente no Senhor. Então, quando chegarem os ataques, quando as dúvidas tentarem te enfraquecer, quando a batalha parecer intensa, lembre-se de que você tem um escudo impenetrável. Não é sua força, não é sua sabedoria, é a fé que Deus colocou em você. Pegue-o, use-o e viva cada dia com a certeza de que nenhum dardo do inimigo poderá te atingir quando sua fé está elevada e o Espírito Santo te fortalece. Número 5. O caminho seguro que Deus te mostra. Às vezes, caminhamos na vida sem perceber os perigos ocultos que nos cercam. Há decisões que parecem inofensivas, mas que podem nos levar a caminhos de confusão, dor e afastamento de Deus. É como andar por uma trilha em meio à névoa, sem saber o que há mais adiante. Mas Deus, em seu infinito amor, nos deu uma promessa. Eu te farei entender e te ensinarei o caminho por onde deves andar. Sobre ti fixarei os meus olhos. Salmos 32:8. Ele não apenas nos observa de longe, mas nos guia ativamente, ilumina a trilha e nos adverte dos perigos ocultos. Não somos órfãos espirituais. Temos um guia divino, o Espírito Santo, que nos alerta quando estamos prestes a nos desviar.
O problema é que muitas vezes não estamos atentos à sua voz. Deixamo-nos levar por nossas emoções, pela lógica humana ou pela pressão dos outros. Mas a direção do Espírito não grita nem impõe, mas sussurra com ternura, esperando que afinemos nosso ouvido espiritual. Quando ignoramos sua orientação, acabamos tomando decisões precipitadas, entrando em relacionamentos tóxicos, comprometendo nossos princípios ou caminhando por trilhas de aparente sucesso, mas que nos afastam do propósito de Deus. Quantas vezes já lamentamos decisões tomadas sem consultar a Deus? Mas eis a boa notícia. Deus não apenas nos adverte, mas também nos ensina. Ele não nos deixa sozinhos para que descubramos tudo por conta própria, mas nos mostra com clareza o caminho correto. Ele nos capacita a tomar decisões sábias e a evitar as armadilhas do inimigo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram guiadas por Deus em momentos-chave de suas vidas. Moisés, prestes a atravessar o Mar Vermelho, recebeu instruções precisas do Senhor. José, no Egito, foi guiado em meio à adversidade até se tornar o segundo homem mais poderoso da nação. Paulo, em seu ministério, foi dirigido pelo Espírito Santo a cada passo que deu. O que aconteceria se hoje decidíssemos viver com total dependência da orientação divina? Se, antes de cada decisão, de cada passo, nos detivéssemos para perguntar a Deus: é esta a tua vontade? A chave para receber a orientação de Deus não é a pressa, mas a comunhão constante com o Espírito Santo. Um coração que ora, que medita na palavra e que está atento à voz de Deus, dificilmente cairá nas armadilhas do inimigo. O Espírito Santo nos fala de muitas maneiras, às vezes com um sentimento profundo de paz que confirma que estamos no caminho certo. Outras vezes com um desconforto interior que nos alerta de um perigo. Também nos guia por meio de sua palavra, que atua como um mapa seguro em meio à incerteza. Mas, se ignorarmos sua direção e seguirmos nosso próprio caminho, mais cedo ou mais tarde enfrentaremos as consequências. Deus nos ama demais para nos deixar caminhar em direção ao perigo sem nos advertir. Porém, Ele respeita a nossa vontade, não nos obrigará a seguir sua direção. Simplesmente nos mostrará o caminho e nos dará a opção de confiar nele ou seguir por conta própria. Na prática, como podemos ter certeza de que estamos seguindo a direção de Deus? Primeiro, devemos aprender a parar. Não tomar decisões precipitadas, não nos deixar levar pela emoção do momento. Se algo não nos traz paz, é melhor esperar. Segundo, devemos mergulhar na palavra. Deus jamais nos guiará contra o que já revelou nas Escrituras. Se algo contradiz a Bíblia, é um sinal claro de que não é a vontade de Deus. Terceiro, devemos orar com humildade e estar dispostos a ouvir. Não apenas pedir a Deus que abençoe o que já decidimos, mas buscar sua vontade antes de tomar a decisão. Quarto, cercar-nos de pessoas que também buscam a direção de Deus. Muitas vezes, o Senhor nos fala por meio de conselheiros sábios, pastores ou irmãos na fé que podem ver com mais clareza o que nós não conseguimos enxergar e, por fim, agir com fé. Quando Deus nos dá uma direção, nem sempre entenderemos tudo desde o início, mas a fé nos permite obedecer mesmo sem ver todo o panorama. Talvez, neste momento, você se encontre diante de uma decisão importante. Talvez sinta que há algo que o inquieta, uma situação em que não há clareza. Deus quer te guiar. Ele quer te ensinar o caminho correto. Ele quer evitar que você caia em armadilhas e perigos ocultos. Você não precisa caminhar sozinho. Não precisa depender apenas da sua própria lógica ou força. Hoje, você pode confiar que o Espírito Santo está contigo, sussurrando a direção correta, mostrando o caminho da vida. Reserve um momento para perguntar a Deus: Senhor, estou no caminho certo? É esta a tua vontade? Ensina-me, guia-me, protege-me do que não posso ver.
Ele te responderá. Ele sempre responde a um coração que busca sua direção com humildade. Hoje, escolha caminhar com confiança, pois quando Deus guia, sua direção não falha. Quando Deus protege, nenhum perigo pode te atingir. Quando Deus ilumina o teu caminho, não há trevas que possam te confundir. Que esta seja a nossa oração a cada dia. Ensina-me o teu caminho, ó Deus, e guia-me por senda de retidão. Número 6. Renovação divina. Voe com asas de águia. Às vezes, a vida nos esgota. Encontramo-nos em momentos nos quais sentimos que já não podemos mais, onde cada passo parece pesar uma tonelada e as forças simplesmente se esvaem. Enfrentamos situações que parecem impossíveis de superar, desafios que nos empurram ao limite, momentos em que o desânimo nos diz para desistirmos. Mas é aí que entra em ação a promessa de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 41. Deus não nos chamou para vivermos em constante exaustão. Não nos projetou para colapsar sob o peso das provas. Ao contrário, Ele nos promete renovação, fortaleza e resistência sobrenatural. Mas essa renovação não vem de nossas próprias forças. Não se trata de uma motivação passageira ou de um esforço humano. Trata-se de aprender a esperar no Senhor e permitir que o Espírito Santo nos renove de dentro para fora. Esperar em Deus não significa permanecermos imóveis, de braços cruzados, esperando que tudo mude sem fazermos nada. Não é resignação nem passividade. Esperar em Deus é um ato de fé ativa. É confiar que mesmo que não vejamos a solução imediata, Deus está operando. É descansar em sua soberania e deixar que Ele nos fortaleça no processo. O Espírito Santo é quem nos dá novas forças quando as nossas se esgotam. Ele nos levanta quando sentimos que não podemos seguir. Nos proporciona clareza em meio à confusão. Nos lembra que não estamos sozinhos na batalha. E, acima de tudo, nos eleva acima das circunstâncias, como a águia que se ergue sobre a tempestade e não se deixa arrastar por ela. Deus usa a imagem da águia para nos mostrar como é a vida daqueles que dependem dele. As águias não fogem da tempestade. Elas a utilizam para voar mais alto. Em vez de se desgastarem lutando contra o vento, estendem suas asas e permitem que as correntes de ar as elevem acima do problema. Assim é como Deus quer que enfrentemos a vida. Não nos desgastando com as nossas próprias forças, mas permitindo que o seu poder nos eleve acima dos desafios. Quando confiamos em Deus e dependemos de sua fortaleza, experimentamos uma resistência que vai além do natural. Ele nos capacita para correr sem nos cansarmos, para caminhar sem nos fatigarmos. Nos concede perseverança quando sentimos que não podemos mais. E essa resistência divina não é apenas para os momentos de crise, é para o dia a dia, para as batalhas grandes e pequenas, para os momentos em que precisamos seguir em frente apesar do cansaço. A fé é a chave nesse processo. A fé ativa o poder de Deus em nossas vidas. Quando acreditamos em sua promessa e nos apoiamos em sua fortaleza, algo muda dentro de nós. Nossa mentalidade se transforma, deixamos de ver os problemas como muros impossíveis de superar e começamos a vê-los como oportunidades para experimentar o poder de Deus. Percebemos que não estamos sozinhos e que nossa força não provém de nós mesmos, mas daquele que nunca se cansa nem se fatiga. Mas como podemos experimentar essa renovação de forças em nossa vida diária? Primeiro, precisamos fazer da oração um hábito. A oração não é apenas um meio de pedir coisas a Deus, é o espaço onde encontramos descanso, onde deixamos nossos fardos e recebemos sua fortaleza. Segundo, devemos nos aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia é nossa fonte de renovação.
Por meio dela, o Espírito Santo nos fala, nos lembra de quem somos e nos enche de uma nova energia espiritual. Terceiro, a adoração desempenha um papel fundamental. Quando adoramos a Deus, nosso foco muda. Deixamos de olhar para as nossas fraquezas e começamos a ver a grandeza dele. E quarto, precisamos nos cercar de uma comunidade de fé que nos apoie. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Quando compartilhamos nossa fé com outros, encontramos ânimo, direção e uma fortaleza renovada. Se hoje você se sente fraco, se sente que já não pode mais, quero te lembrar que Deus não te abandonou. Ele está te chamando para levantar as suas asas como a águia, para confiar em sua fortaleza e permitir que seu espírito te renove. Você não precisa depender de suas próprias forças. Não precisa enfrentar a vida com exaustão e desânimo. Deus quer te encher de nova energia, de um novo fôlego, de uma resistência sobrenatural que te permita avançar sem desistir. Tire um momento para refletir. Em quais áreas da sua vida você precisa da renovação de Deus? Talvez na sua fé, em seus relacionamentos, em seu propósito, em seu ânimo. Seja qual for a sua situação, há uma verdade inabalável. Deus te prometeu renovar as suas forças se você confiar nele. Não importa o quão desgastado você se sinta, o seu espírito está pronto para te elevar a novas alturas. Basta estender suas asas e confiar que ele te sustentará. Hoje, faça desta promessa a sua oração. Senhor, me sinto cansado, mas em ti encontro novas forças. Ajuda-me a esperar em ti, a confiar no teu poder e a voar sobre as tempestades. Renova o meu espírito, enche-me com a tua fortaleza e ajuda-me a avançar com fé. Em nome de Jesus, amém. Confie em sua promessa. Voe com asas de águia, porque em Deus sempre há forças renovadas. Número 7. Deus está contigo em cada luta. As tempestades da vida são inevitáveis. Há momentos em que tudo parece desmoronar, quando a incerteza, o medo e a dor ameaçam nos arrastar como águas turbulentas. Enfrentamos provas inesperadas, situações que fogem do nosso controle e momentos em que o fogo da aflição parece consumir tudo. Mas em meio a tudo isso, Deus nos deixa uma promessa inabalável. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e se pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Este versículo não diz, se passares pelas águas, ou se passares pelo fogo. Diz, quando. Porque as provas fazem parte da vida. A diferença para aqueles que creem em Deus não é que nunca enfrentarão tempestades, mas que jamais as atravessarão sozinhos. Deus está no meio de cada crise, sustentando-nos, guiando-nos e protegendo-nos. A presença de Deus não é opcional nos momentos difíceis, é a sua promessa fiel de que nunca nos deixará. O Espírito Santo é o nosso protetor nessas circunstâncias. Ele nos concede paz quando tudo ao nosso redor é caos, nos fortalece quando sentimos que não podemos seguir, nos guia quando estamos perdidos e nos sustenta quando as nossas forças se esvaem. Não importa quão grande seja a tempestade, a presença de Deus é ainda maior. Ele não apenas nos ajuda a suportar as provas, mas nos dá a capacidade de atravessá-las com fé e confiança. O versículo nos fala de dois cenários extremos, águas profundas e fogo abrasador. As águas representam as provas que ameaçam nos afogar, que roubam a esperança e nos fazem sentir à beira do sufoco na angústia. São aqueles períodos em que a pressão parece ser demais, quando as circunstâncias nos dominam e sentimos que estamos perdendo o controle. Mas Deus nos diz, não te afogarás. Mesmo que a água suba, mesmo que a tempestade se intensifique, mesmo que as ondas batam com força, a sua mão nos sustentará acima das águas. O fogo, por outro lado, simboliza os momentos em que nos sentimos consumidos, quando o sofrimento é tão intenso que parece que não vamos resistir. É a aflição que queima.
As provas que parecem devastadoras, os momentos em que a dor é insuportável, mas a promessa é clara: não te queimarás. Deus não permitirá que a prova destrua o que Ele formou em nós. Ele nos dá a capacidade de atravessar o fogo sem sermos consumidos. Pensemos na história dos 3 jovens hebreus no livro de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados a um forno de fogo ardente por se recusarem a se prostrarem diante do rei Nabucodonosor. Mas, quando o rei olhou para dentro do forno, viu não 3, mas 4 homens caminhando em meio ao fogo. O 4º homem era a manifestação da presença de Deus com eles. Eles não apenas sobreviveram ao fogo, como também não chegavam a cheirar a fumaça. Assim é como Deus opera em nossas tempestades. Ele não apenas nos livra da prova, mas nos faz sair dela sem que o dano nos marque permanentemente. Quando a tempestade se intensificar em sua vida, lembre-se de que a fé é a sua âncora. A fé em Deus é o que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A fé nos lembra que Deus não mudou, que o seu amor é constante e que o seu poder permanece intacto. Não importa o que vejamos, não importa quão forte sopre o vento, a promessa dele permanece. Mas como podemos nos sustentar nessa fé em meio à tempestade? Primeiro, lembrando quem é Deus. Nossa confiança não se baseia em nossa capacidade de lidar com a situação, mas no caráter imutável de Deus. Ele é o nosso refúgio, o nosso protetor e a nossa fortaleza. Segundo, precisamos permanecer em oração. A oração é a conexão direta com o único que pode trazer calma em meio ao caos. É na oração que encontramos direção, fortaleza e paz sobrenatural. Terceiro, precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nos momentos de prova, a dúvida e o medo tentarão nos enfraquecer, mas a palavra de Deus é um farol em meio à tempestade, é a nossa rocha firme, o nosso alicerce que não vacila. E quarto, precisamos nos cercar de uma comunidade de fé. Deus nos criou para caminhar em comunidade, para nos fortalecermos mutuamente e para lembrarmos uns aos outros de que não estamos sozinhos. Nos momentos mais sombrios, contar com irmãos na fé pode ser a diferença entre desistir e continuar. Se hoje você está atravessando uma tempestade, se sente que as águas o estão cobrindo ou que o fogo está consumindo tudo ao seu redor, quero que se lembre disto: Deus está contigo. Ele não te abandonou. Ele não permitirá que a prova te destrua. A tempestade não é o fim da sua história. Deus está usando essa prova para te fortalecer, para fazer a sua fé crescer e para mostrar a sua glória em sua vida. Hoje convido você a fazer esta oração. Senhor, em meio à tempestade, escolho confiar em Ti. Embora eu não veja a saída, sei que Tu estás comigo. Embora as águas me cercem, sei que não me afogarão. Embora o fogo seja intenso, sei que não me consumirá. Hoje me agarro à Tua promessa e descanso na Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. As tempestades podem parecer aterrorizantes, mas com Deus ao nosso lado, nunca estaremos indefesos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso protetor fiel. Quando as águas se levantarem, Ele nos sustentará. Quando o fogo arder, Ele nos guardará. Basta confiarmos nele e nos apegarmos à sua promessa. Número 8. O Conselheiro Divino. Escuta a voz que te guia. Tomar decisões nunca é fácil. Ao longo da vida, enfrentamos momentos em que devemos escolher entre distintas opções, caminhos que podem mudar o nosso destino. Algumas decisões parecem pequenas e intrascendentes, mas outras podem definir o nosso futuro. E é nesses momentos de incerteza que precisamos mais do que nunca da orientação de Deus. A boa notícia é que não precisamos decidir sozinhos. Deus nos deu um conselheiro divino, o Espírito Santo,
para nos guiar em cada passo, mostrando-nos o caminho correto e nos afastando das veredas que poderiam nos desviar do seu propósito. A Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa em Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão por trás de ti uma palavra que diga: este é o caminho, andai por ele, e não empunhes a mão direita, nem te curves para a esquerda. Este versículo nos mostra uma verdade fundamental. Deus nos fala. Ele nos instrui, nos dirige e nos corrige quando estamos prestes a nos desviar. Ele nos dá sinais claros quando estamos atentos à sua voz. Mas aqui surge uma pergunta-chave. Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Em um mundo cheio de ruídos, distrações e opiniões contraditórias, aprender a discernir a voz de Deus é essencial. Deus não grita, não impõe a sua vontade, mas fala com clareza quando estamos dispostos a ouvir. E é aqui que entra em jogo o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. O Espírito Santo é um guia perfeito. Ele nos alerta quando estamos prestes a tomar uma má decisão, nos concede paz quando estamos no caminho certo e nos incomoda quando nos afastamos da vontade de Deus. Se alguma vez sentiste uma advertência no teu coração antes de tomar uma decisão equivocada, pode ter sido o Espírito Santo te falando. Ele não só nos guia em questões espirituais, mas também na nossa vida diária, em nossos relacionamentos, em nossas finanças, em nosso trabalho e em cada aspecto da nossa existência. Deus nunca deixa seus filhos sem direção. Ao longo da Bíblia, vemos como ele guiou seu povo em momentos cruciais. Quando Moisés não sabia o que fazer, Deus lhe mostrou o caminho. Quando Josué teve que liderar Israel, Deus lhe deu instruções claras. Quando os discípulos enfrentaram decisões difíceis, o Espírito Santo lhes deu clareza. O mesmo acontece hoje. Deus continua guiando seus filhos, continua falando, continua mostrando o caminho àqueles que têm o coração disposto a ouvi-lo. Uma das formas mais claras pelas quais Deus nos guia é através da sua palavra. A Bíblia é o nosso mapa, a nossa bússola, a voz de Deus escrita para nos mostrar o caminho. Muitas vezes buscamos respostas em lugares errados, quando Deus já nos deu o que precisamos em sua palavra. Por isso, quando enfrentares uma decisão importante, pergunta-te: essa opção está alinhada com o que a Bíblia diz? Se uma escolha te afasta dos princípios de Deus, já tens uma resposta clara. Outra maneira pela qual Deus nos guia é através da paz. O Espírito Santo produz paz em nossos corações quando tomamos decisões que estão em sintonia com a vontade de Deus. Se algo nos gera angústia, inquietude ou dúvidas constantes, talvez seja um sinal de que não é o caminho correto. A paz de Deus não significa ausência de desafios, mas nos dá certeza mesmo em meio à incerteza. Além disso, Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos dar direção. O conselho de pessoas sábias e tementes a Deus é um recurso valioso que não devemos ignorar. Provérbios 11:14 diz: onde não há conselho sábio, o povo cairá, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se estás enfrentando uma decisão difícil, busca a orientação de pessoas maduras na fé que possam te ajudar a ver com clareza e a confirmar o que Deus já está colocando no teu coração. Mas talvez o desafio maior não seja ouvir a Deus, e sim obedecer à sua direção. Às vezes, Deus nos mostra o caminho e mesmo assim duvidamos. Nos custa confiar porque os planos dele nem sempre fazem sentido sob a nossa perspectiva humana. Queremos garantias, queremos ver o panorama completo antes de dar um passo. No entanto, Deus nos chama a confiar na sua direção, mesmo quando não podemos ver tudo. Seguir a orientação do Espírito Santo é um ato de fé. É como caminhar à noite com uma lanterna que só ilumina alguns passos à frente. Deus nos mostra o que precisamos no momento certo, nem antes nem depois.
A nossa responsabilidade é confiar que, se Ele nos guia, é porque nos leva a um futuro repleto de propósito e bênção. Se hoje estás numa encruzilhada, se precisas tomar uma decisão e não sabes o que fazer, quero te encorajar a fazer uma pausa e buscar a Deus. Ora, abre a sua palavra, escuta a sua voz e segue a paz que Ele coloca no teu coração. Não te apresses. Não tomes decisões impulsivas. Não te deixes levar apenas por emoções momentâneas. Deus está falando. O Espírito Santo é o teu conselheiro, o teu guia, o teu mestre. Ele quer te dirigir e mostrar o caminho que deves seguir. Talvez hoje te encontres diante de uma decisão importante na tua vida. Talvez tenhas lutado com a incerteza, com o medo de te enganares. Deus te diz: não temas, eu estou contigo. Eu te mostrarei o caminho. Não tomes decisões apenas com a tua lógica, mas com uma fé que confia na direção de Deus. E se já tomaste uma decisão equivocada no passado, se sentes que te afastaste do caminho certo, há algo que deves lembrar. Deus é um Deus de oportunidades. Ele não te deixa estagnado em teus erros. Se te aproximares dele, se buscares a sua orientação, ele te redirecionará e te levará novamente ao propósito que tem para a tua vida. Hoje, te convido a fazer esta oração. Senhor, reconheço que preciso da tua direção na minha vida. Não quero tomar decisões baseadas somente no meu próprio entendimento. Espírito Santo, ensina-me a ouvir a tua voz, a discernir a tua orientação e a confiar que os teus planos são melhores que os meus. Hoje, decido seguir-te e obedecer à tua direção, mesmo que nem sempre a compreenda completamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem o melhor caminho para ti. Escuta a sua voz, segue a sua direção e confia que Ele sempre te levará a lugares de bênção e propósito. Número 9. A barreira protetora. Transforma a tua mente e vive a vontade de Deus. As influências negativas estão por toda parte. Estão no que ouvimos, no que vemos, nas conversas que mantemos e nas decisões que tomamos. Às vezes, sem perceber, deixamos que entrem em nossa mente e moldem a nossa forma de pensar. Pouco a pouco, adaptamo-nos a um sistema de valores que nos afasta de Deus. Mas a Bíblia nos dá uma instrução clara em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos chama a viver de maneira diferente, a não nos deixarmos arrastar pela corrente do mundo, mas a renovar a nossa mente para que possamos conhecer a sua vontade. E aqui está a chave. Tudo começa em nossos pensamentos. O que alimenta a nossa mente molda a nossa vida. Se enchermos a nossa mente com medo, dúvida, negatividade e mentiras, isso será o que colheremos em nossas ações. Mas se permitirmos que a verdade de Deus transforme a nossa maneira de pensar, a nossa vida tomará um rumo completamente diferente. O mundo nos diz para seguirmos os nossos desejos sem questioná-los, para fazermos o que nos faz sentir bem no momento. Diz que busquemos reconhecimento, que lutemos pelo nosso próprio benefício, independentemente do custo. Mas Deus nos diz outra coisa. Deus nos chama a pensar de forma diferente, a viver com propósito, a buscar a sua vontade acima da nossa. E para isso, precisamos construir uma barreira protetora contra tudo o que tenta nos afastar dele. O inimigo sabe que se controlar a tua mente, pode controlar a tua vida. Por isso, os seus ataques muitas vezes começam em nossos pensamentos. Ele sussurra dúvidas. Será que Deus realmente tem um plano para ti? Enche-nos de inseguranças. Tu não és suficientemente bom, não tens o que é preciso. Faz-nos questionar a verdade. Talvez o que a Bíblia diz já não seja tão relevante hoje em dia. Se não estivermos atentos, essas pequenas sementes de mentira podem crescer e mudar completamente a nossa perspectiva.
Mas quando renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, conseguimos identificar essas mentiras e rejeitá-las antes que criem raízes. A verdade de Deus torna-se o nosso filtro, o nosso escudo, a nossa barreira protetora. Quando o inimigo diz, tu és um fracasso, Deus diz, tu és mais que vencedor. Quando o mundo diz, está sozinho, Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Quando os outros dizem, não há esperança, Deus diz, meus planos para ti são de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Por isso, precisamos encher a nossa mente com a verdade de Deus a cada dia. Não basta ouvir uma mensagem de vez em quando ou ler um versículo ocasionalmente. É um processo diário de transformação. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter forte, a nossa mente precisa da palavra de Deus para se fortalecer e resistir às influências negativas. Mas a renovação da mente não se trata apenas do que evitamos, e sim do que buscamos ativamente. Não basta dizer não ao que é mal. Precisamos dizer sim ao que é bom. Cercar-nos de pessoas que fortalecem a nossa fé, passar tempo em oração, meditar nas Escrituras e aplicar os seus ensinamentos na nossa vida diária. Não é apenas ler a Bíblia, mas deixá-la transformar a nossa maneira de pensar. Não é apenas orar, mas estar dispostos a obedecer à direção de Deus. Quando vivemos desta maneira, experimentamos o que diz Romanos 12:2. Experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começamos a ver como Deus nos guia, como nos protege, como nos dirige por caminhos que nunca teríamos imaginado. Viver com uma mente renovada permite-nos ver a vida da perspectiva de Deus, em vez de vê-la da perspectiva limitada do mundo. Se hoje sentes que as influências negativas tomaram demasiado espaço na tua vida, é hora de fazer uma mudança. É hora de renovar a tua mente. Decide quais pensamentos permites entrar, com o que alimentas o teu espírito, quais conversas escolhes ter e qual conteúdo consumas diariamente. Pergunta-te, isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Isso fortalece a minha fé ou a enfraquece? Deus nos deu o poder de escolher. Podemos permitir que o mundo molde a nossa mente ou podemos deixar que o Espírito Santo a transforme. A decisão é nossa. Mas se queremos experimentar a plenitude da vontade de Deus, se queremos caminhar no seu propósito sem nos desviarmos, então devemos escolher encher a nossa mente com a sua verdade. Hoje é o dia para começar. Hoje é o dia para erguer essa barreira protetora contra as influências negativas. Não te conforme com o que o mundo diz. Não te conforme com pensamentos que te limitam. Não te conforme com uma vida espiritual fraca. Permite que Deus transforme a tua mente e verás como tudo na tua vida começará a mudar. Porque quando renovamos o nosso entendimento, descobrimos algo maravilhoso. A vontade de Deus não só é boa, mas é perfeita. Número 10. Fortaleza na tentação. A via divina para resistir e vencer. A tentação é uma realidade que todos enfrentamos. Não importa quão forte seja a tua fé, quantos anos levas caminhando com Deus ou quantas vezes já venceste antes. Sempre haverá momentos em que a tentação baterá à tua porta. Faz parte da natureza humana, mas aqui está a grande verdade. Deus nunca permitirá que enfrentes uma tentação que não possas resistir. E não só isso, Ele sempre providencia uma saída. 1 Coríntios 10:13 deixa isso claro. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir. Mas com a tentação dará também a saída, para que possais suportar. Essa promessa é poderosa. Ela nos lembra que não estamos sozinhos na luta, que Deus está presente e que nos dá a capacidade de vencer qualquer prova. A tentação não é um beco sem saída. Deus sempre nos abre uma porta, mas é aqui que muitos falham.
No momento da prova, sentimos-nos fracos, acreditamos que não há escapatória e acabamos cedendo. Por quê? Porque tentamos lutar com as nossas próprias forças em vez de depender do Espírito Santo. A vitória sobre a tentação não vem da nossa vontade, mas da nossa dependência em Deus. Pensa desta forma: imagina que estás no meio de uma forte tempestade. Os ventos sopram com força, a chuva bate intensamente e tudo ao teu redor parece estremecer. A tentação é como essa tempestade. Chega sem aviso, sacode-te e tenta derrubar-te. Mas agora imagina que há um refúgio bem ao teu lado, um lugar seguro onde podes te abrigar. Esse refúgio é a presença de Deus. O problema é que muitas vezes, em vez de correr a Ele, tentamos suportar a tempestade sozinhos, e é aí que caímos. Jesus deu-nos o exemplo perfeito de como resistir à tentação. Quando foi levado ao deserto e tentado por Satanás, ele não confiou em sua força humana, mas na palavra de Deus. Cada vez que o inimigo tentou desviá-lo, Jesus respondeu com a Escritura: está escrito. Mateus 4. Ele não debatou, não argumentou com o diabo, simplesmente se apegou à verdade de Deus. Aqui está uma chave fundamental. Para resistir à tentação, precisas encher a tua mente com a palavra de Deus. Não podes lutar contra o inimigo com pensamentos vazios ou boas intenções. Precisas de uma arma, e essa arma é a verdade de Deus. A tentação sempre buscará atacar as nossas fraquezas. Se a tua luta é contra a ansiedade, o inimigo tentará encher-te de medo. Se é contra o orgulho, ele tentará inflar o teu ego. Se é contra a impaciência, colocará-te em situações que te desesperem. Mas se tens a palavra de Deus no teu coração, conseguirás reconhecer as estratégias dele e rejeitá-las antes de cair. Agora, falemos de algo importante. Deus sempre dá uma saída. Não importa quão forte seja a tentação, sempre há um caminho de escape. Às vezes, a saída é simplesmente fugir, como fez José quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Outras vezes, a saída é levantar uma oração naquele mesmo momento, buscando fortaleza no Espírito Santo. Em outras ocasiões, a saída é cercar-te de pessoas que te animem e te mantenham firme na fé. Mas o que nunca podes fazer é ficar imóvel, esperando que a tentação passe sozinha. Porque quando se brinca com o fogo, cedo ou tarde te queimas. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo não tem poder sobre ti quando estás submisso a Deus. Mas o problema é que muitos querem resistir sem primeiro se submeter. É aqui que entra o Espírito Santo. Ele é quem nos dá a força para vencer. Não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos da sua orientação, do seu conselho, do seu poder. Quando sentimos que as nossas forças se esgotam, é Ele quem nos sustenta. Por isso, é fundamental cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus antes que chegue a prova. Não esperes estar na tempestade para buscar refúgio. Constrói o teu relacionamento com Deus agora. Fortalece o teu espírito com oração, com jejum, com comunhão com outros crentes, com a leitura diária da palavra. Porque quando a tentação chegar, não terás de procurar desesperadamente uma saída, já conhecerás o caminho. Deus não só nos promete a força para resistir, como também a recompensa de uma vida plena e vitoriosa quando caminhamos em obediência. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver conforme a vontade de Deus. Porque quando obedecemos, encontramos paz, alegria e propósito. Se hoje estás enfrentando uma tentação que parece impossível de superar, lembra-te disso. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejas provado além do que podes resistir. E Ele já preparou a saída para que possas suportar. Não te entregues, não cedas, não acredites na mentira de que não podes vencer. Com Deus, a vitória é sempre possível. Hoje é o dia para decidir depender completamente dEle.
Hoje é o dia para correr para a sua presença em vez de tentar lutar sozinho. Hoje é o dia para declarar que a tentação não tem poder sobre ti, porque o Espírito Santo vive em ti e te dá a fortaleza para vencer. Levanta-te, resiste e caminha na liberdade que Deus te concedeu. Número 11. O consolo divino em momentos de dor. A dor é uma realidade inescapável na vida. Todos, em algum momento, enfrentamos momentos de tristeza, perda ou desespero. Há dias em que a alma se sente pesada, em que parece que a vida nos golpeia sem cessar e não vemos saída. Contudo, há uma promessa na palavra de Deus que nos dá esperança. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo. 2 Coríntios 1:3 nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todo consolo, o qual nos consola em todas as nossas tribulações. Essas palavras são mais que um consolo passageiro. São uma verdade firme. Deus está contigo no meio do teu sofrimento. Ele não é indiferente à tua dor, não é um espectador distante que apenas observa o que te acontece. Ele é o Deus que se aproxima, o Deus que abraça, o Deus que cura. Muitas vezes, quando atravessamos momentos difíceis, perguntamos-nos: onde está Deus em tudo isso? Mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. No meio do desespero, a sua presença é real. Talvez não a sintas no momento, mas Ele está ali, sustentando-te, dando-te forças quando sentes que não podes mais. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Não é apenas um título, é uma realidade. Ele é quem traz paz no meio da tempestade, quem seca as nossas lágrimas, quem nos lembra que não estamos sós. O consolo de Deus não é somente um sentimento passageiro de alívio, é um refúgio seguro onde podemos descansar. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não diz que Deus está longe quando estamos despedaçados. Diz que Ele está próximo. Quando tudo ao teu redor parece escuro, quando a tristeza te inunda, quando sentes que não há saída, Deus está mais perto do que imaginas. Pensa assim: imagina um pai que vê o seu filho cair e se ferir. Ele não se afasta para assistir ao sofrimento. Levanta-o, abraça-o, consola-o e o ajuda a se curar. Assim é Deus conosco. Ele não ignora as nossas feridas, mas as cura. Não ignora o nosso choro, mas o ouve. E aqui há algo poderoso. Deus não nos consola apenas para que nos sintamos melhor, mas para que também aprendamos a consolar os outros. Paulo continua dizendo em Coríntios que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Percebes? O consolo que recebemos não é só para nós. Deus deseja que o compartilhemos com os outros. Talvez hoje estejas num momento difícil, mas algum dia, com a ajuda de Deus, superarás essa prova. E quando isso acontecer, terás um testemunho, uma história para contar, palavras de encorajamento para alguém que esteja passando pela mesma situação. Jesus mesmo deu-nos o melhor exemplo de como Deus consola os seus filhos. Quando chorou pela morte de Lázaro, ele não ficou impassível. A Bíblia diz em João 11:35, Jesus chorou. Ele sentiu a dor humana, comoveu-se com a tristeza de Maria e Marta, mas não ficou apenas no choro. Trouxe esperança e vida. Assim é o consolo de Deus. Não é só empatia, é restauração. Não é apenas uma palavra de encorajamento, é o poder de Deus operando em nossas vidas para nos levantar. Se hoje sentes que a tristeza tem sido mais forte que a tua fé, quero lembrar-te que Deus está próximo de ti. Não importa quão grande seja a dor que enfrentas, não importa o quão quebrada esteja a tua alma, Ele está ali, disposto a te curar, a te levantar, a renovar o teu coração. Mas há algo importante. Tens que permitir que Ele te console.
Muitos, quando estão sofrendo, em vez de se aproximarem de Deus, afastam-se. Enclausuram-se em sua dor, deixam de orar, deixam de ler a palavra, pensam que Deus não os ouve. Mas é nesses momentos que mais precisamos buscar a sua presença. O inimigo quer fazer-te crer que Deus te abandonou, mas isso é mentira. Deus continua ali. Às vezes, o seu consolo vem na forma de paz no meio da tempestade. Outras vezes, através de uma palavra que chega no momento certo, ou por meio de pessoas que Deus usa para te lembrar que não está sozinho. O consolo de Deus também se manifesta na comunidade. Não fomos criados para carregar os nossos fardos sozinhos. Por isso, é tão importante nos cercarmos de irmãos na fé, pessoas que orem por nós, que nos ouçam, que nos ajudem a lembrar que Deus continua operando. Se hoje estás num momento de prova, quero que faças algo. Fala com Deus, diz-lhe o que sentes, sem reservas. Chora se precisares, entrega-lhe o teu fardo, ele está esperando para te abraçar. E se já sentiste o seu consolo na tua vida, partilha-o com alguém. Deus deseja usar o teu testemunho para trazer esperança aos outros, pois quando sabemos que não estamos sós, quando vemos que alguém já passou pelo mesmo e saiu adiante com a ajuda de Deus, a nossa fé se fortalece. Hoje podes tomar uma decisão, deixar que a dor te consuma ou permitir que Deus te console e transforme o teu coração. A dor não será eterna, mas o amor e a presença de Deus são. Descansa nele, confia no seu consolo e lembra-te, Deus não só cura o teu coração, como te torna instrumento de cura para os outros. Número 12. Discernimento espiritual para identificar a verdade. Vivemos num mundo onde a verdade parece ter se tornado relativa, onde cada pessoa cria a sua própria versão do que é certo ou errado. Dizem-nos que tudo é válido, que não há uma verdade absoluta e que cada um pode escolher o que lhe parece melhor. Contudo, a Bíblia diz-nos algo muito diferente. Jesus deixou-nos uma promessa. O Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos guiará a toda a verdade. Em João 16:13 lemos: Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e vos fará saber as coisas que hão de vir. Esta é uma afirmação poderosa. Não estamos sós na nossa busca pela verdade. O próprio Deus enviou o seu Espírito para nos guiar, para nos ajudar a discernir o que é real do que é falso, o que vem dele do que é engano. O discernimento espiritual é essencial na vida do crente. Não podemos viver a nossa fé de olhos fechados. O inimigo é astuto e sabe como disfarçar a mentira de verdade, como misturar a falsidade com o que parece bom. Sem o Espírito Santo, poderíamos cair facilmente em enganos que nos desviem do propósito de Deus. Hoje em dia, há muitas vozes que clamam ser a verdade. Redes sociais, filosofias modernas, líderes carismáticos que falam de paz e amor, mas que, no fundo, distorcem a palavra de Deus. Como podemos saber o que é verdade e o que não o é? Só há um caminho: sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito não fala por si mesmo. Ele transmite o que ouve do Pai e do Filho. A sua orientação é confiável porque provém do próprio Deus. Não muda com o tempo, não se adapta às tendências do mundo, não se ajusta ao que gostaríamos de ouvir. A sua voz é clara e firme e sempre nos conduz ao que é correto de acordo com a vontade de Deus. Quando aprendemos a ouvir o Espírito Santo, começamos a notar algo surpreendente. A nossa percepção muda. O que antes nos parecia normal, agora vemos com olhos espirituais. O que antes nos atraía, agora nos incomoda. Começamos a ver as coisas como Deus as vê, e isso nos permite afastar do que não lhe agrada. O discernimento não é apenas para evitar o pecado. Também nos ajuda a tomar decisões sábias, a entender a direção que Deus quer para as nossas vidas.
Quantas vezes duvidamos sobre qual caminho seguir, se uma oportunidade é realmente de Deus ou apenas uma distração? O Espírito Santo mostra-nos o caminho correto, dá-nos sinais e enche-nos de paz quando estamos na senda certa. Mas há algo mais. O discernimento espiritual não só nos guia no presente, como também nos prepara para o futuro. Jesus disse que o Espírito nos faria saber as coisas que hão de vir. Isso não significa que nos revelará cada detalhe do amanhã, mas sim que nos dará clareza sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, sobre os tempos em que vivemos e como nos prepararmos para o que está por vir. Vejamos a história dos homens e mulheres da Bíblia que foram guiados pelo Espírito. José, no Egito, recebeu discernimento para interpretar os sonhos do faraó e salvar uma nação da fome. Daniel pôde compreender visões e sonhos, sabendo quando deveria manter-se firme na sua fé. Os apóstolos foram guiados pelo Espírito para pregar em lugares específicos, sabendo quando falar e quando calar. O discernimento não é um dom reservado a poucos. Deus quer dar a todos nós a capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o que edifica e o que destrói, entre o que vem dele e o que é apenas uma distração. Mas, para recebermos essa orientação, precisamos estar em sintonia com o Espírito. Como desenvolvemos o discernimento espiritual? Primeiramente, através da palavra de Deus. Não podemos esperar reconhecer a voz do Espírito se não conhecermos o que Deus já nos revelou em sua palavra. A Bíblia é o filtro que nos permite saber se algo vem de Deus ou não. Também precisamos de uma vida de oração constante. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, é também ouvir. Quando aprendemos a estar na sua presença, a nossa sensibilidade espiritual aumenta. Começamos a notar a sua direção, os seus alertas, os seus impulsos em nosso coração. E algo muito importante, devemos estar atentos à paz de Deus. Muitas vezes, quando algo não vem de Deus, o Espírito nos dá uma sensação de desconforto interno, um alerta. Se algo parece bom, mas não sentimos paz, é melhor pararmos e buscar mais orientação. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento. As mentiras do inimigo estão disfarçadas de verdades atraentes, doutrinas erradas, ideologias que parecem inofensivas, mas que nos afastam de Deus, decisões que parecem corretas, mas que podem nos desviar do nosso propósito. Sem o Espírito de verdade, podemos cair nessas armadilhas sem perceber. Mas eis a boa notícia. Deus não nos deixou indefesos. Ele deu-nos o seu Espírito para nos guiar. Se buscarmos a sua direção, se aprendermos a ouvir a sua voz, sempre caminharemos na verdade. Então hoje, pergunta-te: estou permitindo que o Espírito Santo me guie ou estou tomando decisões segundo o meu próprio critério? Se sentires que precisas de mais clareza, pede ao Espírito Santo que te guie. Ele está disposto a mostrar-te a verdade, a abrir os teus olhos espirituais, a dar-te a sabedoria que precisas. Não permitas que o mundo te confunda. Não deixes que as mentiras do inimigo te afastem do caminho de Deus. Agarra-te ao Espírito de verdade e ele te mostrará a direção correta. Porque a verdade não é uma opinião. A verdade é Cristo. E quando caminhas com ele, estarás sempre no caminho certo. Número 13. Proteção familiar, salvação e bênção para ti e tua casa. A família é um presente de Deus, um refúgio no meio das tempestades da vida e um espaço onde se forjam os nossos primeiros ensinamentos sobre o amor, a fé e a identidade. Mas também é um campo de batalha espiritual. Hoje em dia, as famílias enfrentam desafios como nunca antes. Divisões, conflitos, tentações, influências externas que tentam destruir a unidade e a fé no lar. Contudo, Deus nos deu uma promessa poderosa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Esse trecho nos lembra que a salvação e a proteção divina não são apenas para nós como indivíduos, mas alcançam as nossas famílias.
A fé em Jesus Cristo tem um impacto transformador no lar. Quando permitimos que Deus seja o centro da nossa família, Ele a protege, a fortalece e a guia em meio a qualquer circunstância. Mas o que realmente significa essa promessa? Não é uma garantia automática de que todos os membros da nossa família serão salvos sem sua própria decisão pessoal de seguir a Cristo. O que esse versículo nos diz é que a nossa fé tem o poder de abrir portas espirituais em nosso lar, de semear a semente da salvação e de ser um canal de bênção para os nossos entes queridos. Deus opera em nossas famílias através da nossa fé. Quando vivemos de acordo com Sua palavra, quando oramos pelos nossos familiares, quando nos tornamos testemunhos vivos do Seu amor, o Espírito Santo começa a agir em nosso lar. Talvez não vejamos as mudanças de imediato, mas cada oração, cada ato de amor, cada decisão de viver em santidade está plantando sementes no coração daqueles que nos cercam. O inimigo sabe o quão importante é a família, por isso tenta atacá-la de tantas maneiras. Tenta dividir os esposos, afastar os filhos, semear discórdia e confusão. Mas Deus nos deu ferramentas para proteger o nosso lar. A oração é a nossa maior arma. Quando intercedemos pela nossa família, estamos erguendo um muro de proteção espiritual ao redor deles. Pensemos no livro de Jó. Satanás quis destruir a vida de Jó, mas Deus impôs limites. Por quê? Porque Jó era um homem justo que orava e apresentava sacrifícios a Deus, não só por si mesmo, mas também por sua família. A sua vida de fé servia como uma cobertura espiritual para o seu lar. O mesmo acontece conosco. Quando oramos pela nossa família, estamos cobrindo-os com o sangue de Cristo, pedindo ao Espírito Santo que opere em seus corações, que os guie e os proteja do mal. Mas a nossa responsabilidade não termina na oração. Também devemos ser exemplos vivos do amor de Cristo dentro do nosso lar. Se queremos que a nossa família conheça a Deus, precisamos mostrar-lhes Deus através da nossa vida. Não podemos pregar amor e depois agir com dureza. Não podemos falar de paz e ser os primeiros a criar conflitos. A proteção de Deus se estende aos nossos entes queridos quando decidimos viver de acordo com a sua vontade. Um esposo que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja está trazendo bênção ao seu lar. Uma mãe que ora pelos seus filhos e os instrui na palavra está formando gerações de crentes. Vejamos a história de Noé. Deus o advertiu sobre o dilúvio e lhe deu instruções para construir uma arca. Noé obedeceu e, graças à sua fé, não só ele, mas toda a sua família foi salva. A obediência de um só homem trouxe salvação à sua casa. A nossa obediência a Deus também pode ser a chave para a salvação e proteção dos nossos entes queridos. Se sentes que a tua família está em crise, se vês os teus entes queridos se afastando de Deus, não percas a esperança. Deus é especialista em restaurar lares, em trazer de volta aqueles que se perderam, em curar relacionamentos quebrados. Talvez tenhas orado por anos pela salvação da tua família e ainda não vejamos resultados. Não te rendas. A semente da fé que plantaste continua ali. Deus nos chama a interceder pelos nossos entes queridos, a lutar por eles em oração. Mesmo que pareça que não há mudanças, mesmo que os seus corações pareçam endurecidos, continua orando, continua crendo. Deus tem o poder de tocar as suas vidas de maneiras que não podemos imaginar. A Bíblia nos diz em Josué 24:15, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa declaração diária. Decidir que o nosso lar pertence a Deus, que em nossa família se falará a sua palavra, que o nosso lar será um lugar de paz e não de divisão, de amor e não de indiferença. Se queremos proteção para as nossas famílias, precisamos convidar Deus a ser o centro do nosso lar. Não basta ir à igreja aos domingos, se em casa vivemos de maneira contrária ao que pregamos.
A fé deve ser vivida em cada momento, em cada palavra, em cada decisão. É tempo de levantar uma geração de famílias firmes na fé, lares que sejam luz em meio à escuridão. Não podemos controlar as decisões dos nossos entes queridos, mas podemos influenciá-los com o nosso testemunho. Se hoje sentes que a tua família está sob ataque, se há conflitos, se há distanciamento, se alguns membros ainda não conheceram a Cristo, clama a Deus por eles. Não deixes de interceder, não deixes de semear amor, não deixes de ser um exemplo de fé. Deus é fiel. Ele prometeu que quando crermos nele, a sua bênção se estenderá ao nosso lar. Não importa quão difícil seja a situação, a última palavra sempre pertence a Deus. Confia na sua proteção, confia no seu plano e continua crendo que Ele fará uma obra poderosa na tua família. Número 14. O poder transformador que vence todo o temor. O medo é uma das emoções mais paralisantes que existem. Ele nos para, nos limita, nos faz duvidar de nossas capacidades e, sobretudo, nos faz esquecer quem somos em Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz algo muito claro, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. 2 de Timóteo 1:7. Esse versículo nos lembra que o temor não vem de Deus. Se há medo em nosso coração, se nos sentimos incapazes, se a dúvida nos domina, devemos lembrar que essas emoções não provêm do Espírito Santo. Deus não nos criou para vivermos com medo, mas para caminharmos em poder, amor e domínio próprio. Pensa em quantas vezes o medo tentou te deter. Talvez sintas medo de fracassar, do que os outros dirão de ti, de não seres suficiente, de não conseguires cumprir as expectativas. O temor pode se manifestar de muitas maneiras, mas seu propósito é sempre o mesmo: impedir o propósito de Deus em tua vida. Quando o medo se apodera de nosso coração, ele nos paralisa. Impede-nos de avançar no que Deus nos chamou a fazer. Faz-nos esquecer que somos filhos de um Deus todo-poderoso, que nos equipou com tudo o que é necessário para vencer qualquer obstáculo. Mas eis a verdade: Deus já colocou dentro de ti um espírito de poder. Não precisas buscá-lo fora. Não precisas depender de tuas próprias forças. O Espírito Santo está em ti e o seu poder é suficiente para enfrentar qualquer desafio. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram transformadas por esse poder. Pensa em Gedeão, que se via como o mais insignificante de sua família, mas Deus o chamou de guerreiro valente. Ou em Moisés, que duvidava de sua capacidade para liderar o povo de Israel, mas com o poder de Deus tornou-se um grande líder. Não foi a habilidade deles que os levou à vitória, mas o Espírito de Deus que estava neles. E esse mesmo Espírito está em ti. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive em ti. Não há medo que possa resistir a esse poder. Não há obstáculo que possa deter um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Mas Deus não nos deu somente poder. Ele também nos deu amor. Por que isso é importante? Porque o amor de Deus expulsa o medo. 1 de João 4,18 nos diz: no amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o temor. Quando compreendemos o quanto Deus nos ama, deixamos de temer o futuro, deixamos de nos preocupar com o que virá. Sabemos que estamos em suas mãos e que seu amor nos sustenta. E por fim, Deus nos concedeu domínio próprio. Isso significa que temos a capacidade de controlar nossas emoções, de vencer a ansiedade, de tomar decisões baseadas na fé e não no medo. O domínio próprio é a capacidade de dizer: não deixarei que o medo me controle, não permitirei que a ansiedade me governe. Confio em Deus e em seu poder em mim. Muitos vivem como escravos do medo, pois acreditam que não têm controle sobre seus pensamentos e emoções. Mas o domínio próprio faz parte do presente do Espírito Santo.
é a capacidade de renovar nossa mente com a palavra de Deus, de decidir confiar em suas promessas e de agir com coragem, mesmo quando sentimos medo. Se hoje o temor está tentando governar tua vida, quero te lembrar de algo. Não estás sozinho. Deus está contigo. Seu Espírito está dentro de ti. Ele te equipou com tudo o que precisas para vencer. Não permitas que o medo te roube teu propósito. Hoje é o dia de declarar com fé. Não tenho um espírito de covardia. Tenho um espírito de poder. Tenho um espírito de amor. Tenho um espírito de domínio próprio. Não viverei com medo. Viverei na verdade de Deus. Quando o medo quiser falar contigo, responde com a palavra. Quando o temor tentar te paralisar, age com fé. Quando a ansiedade tentar consumir tua mente, lembra que Deus te concedeu domínio próprio. E, acima de tudo, nunca esqueças que o poder de Deus em ti é maior que qualquer medo que possas enfrentar. Hoje é o dia de caminhar com coragem. Não porque confies em ti mesmo, mas porque confias naquele que te chamou, te capacitou e te deu tudo o que precisas para vencer. Número 15. Segurança eterna. A proteção inquebrantável do Pai e do Filho. Nada neste mundo é seguro. As circunstâncias mudam. As pessoas vêm e vão, o tempo avança sem parar e os problemas parecem não ter fim. Mas há uma verdade imutável que transcende o tempo e a incerteza. Deus prometeu segurança eterna àqueles que creem nele. Jesus deixou isso claro quando disse: "E eu vos dou a vida eterna, e jamais perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai." João 10:28. Pensa por um momento. O próprio Jesus diz que nos concede vida eterna. Não é algo que temos de conquistar com o nosso esforço. Não é um privilégio reservado para poucos, nem é algo que possa ser perdido por acidente. É um presente divino, uma promessa que vem diretamente de Deus. E quando Deus promete algo, podemos ter absoluta certeza de que se cumprirá. Às vezes, o inimigo tenta semear dúvidas em nossa mente. Diz-nos que não somos suficientemente bons, que falhamos muitas vezes, que talvez Deus nos tenha esquecido. Mas Jesus nos dá uma promessa poderosa: jamais perecerão. Isso significa que, independentemente do que ocorra no mundo, nossa salvação e nosso relacionamento com Deus estão assegurados. É possível que, em algum momento da vida, tenha se sentido frágil, como se estivesses prestes a perder o rumo. Talvez tenhas passado por provas difíceis, enfrentado traições, perdas, o desespero. Mas há uma verdade que nunca muda. Estás nas mãos de Deus. Não há nada nem ninguém que possa te tirar desse refúgio. A proteção dele é absoluta, o seu amor é inquebrantável e a sua fidelidade é eterna. Jesus não diz apenas que estamos em suas mãos, mas também afirma que estamos nas mãos do Pai. É uma dupla segurança. Estamos cobertos, protegidos e guardados pela autoridade e pelo amor do Criador do Universo. Se Deus sustenta a tua vida, quem poderá te arrancar do seu cuidado? Quem pode se opor à sua vontade? O mundo tenta nos vender uma falsa segurança. Diz-nos que devemos confiar em nossas finanças, em nossa saúde, em nossas habilidades. Mas o que acontece quando essas coisas falham? Se nossa segurança estiver baseada no que é passageiro, viveremos com medo constante. Mas se nossa confiança estiver em Deus, viveremos em paz, pois sabemos que Ele nunca muda. Nossa segurança eterna não depende de nossas emoções. Não depende de como nos sentimos hoje ou do que fizemos no passado. Depende inteiramente da fidelidade de Deus. E a fidelidade dele é inquebrantável. Essa verdade nos dá uma perspectiva completamente nova sobre a vida. Já não vivemos com medo do futuro. Não precisamos nos preocupar com o que acontecerá amanhã, pois sabemos que Deus já está ali, sustentando-nos. Não vivemos com temor do rejeição ou do fracasso, porque sabemos que nossa identidade está firmemente estabelecida nele.
E quando enfrentamos provas, em vez de cairmos em desespero, podemos lembrar dessa promessa. Se estamos nas mãos de Deus, nada pode nos destruir. A tempestade pode ser forte, mas não nos afundará. O inimigo pode atacar, mas não poderá nos derrotar. Nossa salvação e nossa segurança estão seladas em Cristo. Jesus nos chama a viver com essa confiança, a caminhar a cada dia, sabendo que somos amados, protegidos e sustentados por Ele. Não importa o que as circunstâncias digam, o que o inimigo proclame ou mesmo o que nossa mente possa duvidar em momentos de incerteza. A palavra de Deus é clara. Estamos nas mãos dele e de lá ninguém nos poderá tirar. Se alguma vez te sentiste inseguro em relação ao teu relacionamento com Deus, hoje é o dia de descansar em sua promessa. Não estás só, não estás perdido, não estás à deriva. Fazes parte do povo de Deus. Foste comprado com o sangue de Cristo e o teu destino está assegurado em suas mãos. Essa segurança não é apenas para o futuro. Não é só uma promessa de vida eterna após a morte. É uma promessa para o presente. Deus quer que vivas com a certeza de que Ele te guarda em todo momento. Que enfrentes cada desafio com coragem, que tomes decisões com confiança, que vivas sem medo, sabendo que o seu amor e proteção estão sobre ti. Hoje, deixa que essa verdade transforme a tua maneira de ver a vida. Deixa que o Espírito Santo te lembre, uma e outra vez, que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Que sempre que sentires medo, te agarres à promessa de Jesus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a tua segurança. Essa é a tua fortaleza. Essa é a verdade imutável que sustenta a tua vida. Descansa nela e vive com a confiança de que estás eternamente protegido pelo amor de Deus. Você percorreu uma jornada que te lembra a força e a companhia do Espírito Santo nos dias bons e nos dias mais sombrios. Ao longo de cada parte, viste como a palavra de Deus oferece ferramentas poderosas para te levantar, reforçar a tua fé e proteger o que há de mais valioso, o teu relacionamento com Ele, a tua família e o teu propósito eterno. Agora, o desafio é levar essas verdades da teoria para a prática. Não deixes que a rotina apague a tua fé, nem que os problemas te façam esquecer as promessas divinas. Cada passo que deres, com a certeza da proteção de Deus, te conduzirá a uma vida mais plena, com menos medos e mais determinação. Lembra-te, não foste chamado para viver com medo, nem para enfrentar tuas batalhas sozinho. O Espírito Santo está aí, guiando-te, fortalecendo-te e cobrindo-te com o seu amor. Permite que o seu cuidado se torne o teu refúgio inquebrantável e verás como teus passos se tornam firmes, repletos de paz e confiança. Ao encerrar este roteiro, te encorajo a orar com o coração aberto. Senhor, obrigado pela tua companhia e proteção incessante. Hoje decido confiar plenamente no teu amor. Entrego-me ao teu cuidado e caminho com a segurança de que me defendes a cada passo. Amém. Que esta oração seja o teu ponto de partida para viver uma vida marcada pela esperança e pela certeza de que, em Deus, toda situação difícil se torna parte do seu plano perfeito. Avante com fé.